A Igreja Presbiteriana de Pinheiros apresenta Conexão com Deus. Olá, está começando o programa Conexão com Deus. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. E hoje uma gravação muito especial. Claro, aqui comigo o reverendo Hernandes Dias Lopes, mas também o reverendo Arival Dias Casimiro. Olá, tudo bem? Olá, Bel, tudo bem? Tudo bom. Hoje vamos falar especificamente sobre treinamento e discipulado, né? Exatamente. É um tema bem interessante, né, Exato. reverendo? E eu gostaria de aproveitar, Sim. Isabel, a presença do nosso pastor Arival Dias Casimiro, que é o pastor titular da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para conversarmos um pouco sobre o 8º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, um congresso que tem abençoado igrejas em todo o Brasil, líderes, pastores que vêm de diversas cidades do Brasil para este congresso. Esse era o 8º congresso, né, pastor? Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre qual é a tônica do congresso deste ano, que vai acontecer agora de 8 a 12 de maio deste ano. Tá bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer o seguinte: esse 8º congresso, ele está sendo promovido através de uma parceria entre a Igreja Presbiteriana Sarang, em Seul, na Coreia do Sul, a Igreja Água Viva e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Qual é o propósito desse congresso? É treinar líderes para que esses líderes implantem em suas igrejas locais o treinamento de discipulado. Ou seja, nós não estamos preocupados em fazer novos membros, mas fazer discípulos para Jesus. Então esse é um trabalho desafiador para a Igreja Evangélica Brasileira e nós estamos trazendo esse pessoal que é experiente nessa área. É um trabalho que lá na Coreia tem dado grandes resultados, as igrejas são fortes, são comprometidas, justamente por causa desse trabalho de discipulado. Que coisa boa. E quem vai ser os preletores, vamos dizer, da Coreia? Estão vindo pastores, preletores, para partilhar com os pastores brasileiros essa ideia? Nós estamos fazendo um mix, né? Nós estamos trazendo, são 4 preletores internacionais, inclusive o pastor titular da Igreja Sarang. Ele é atualmente o presidente de uma rede de igrejas que trabalha com discipulado, chamado CalNet. Certo. E eles virão, são 4 líderes, e nós teremos aqui a participação do pastor Hernandes, do pastor José João, a minha participação, onde nós estaremos apresentando também resultados do trabalho discipulado na igreja brasileira. Mas será um congresso teórico e prático, né? Certo. O nosso alvo é alcançar 600 líderes, nós já estamos com praticamente metade das inscrições feitas, e o propósito é treinar pastores, presbíteros, líderes, né? E para que eles possam não somente ter ali uma aula teórica, mas nós teremos oficinas práticas, como é que se monta o treinamento de discipulado em pequenos grupos. Coisa boa. O senhor comentou que o interesse é discipular, né? Certo. Por que é tão importante essa questão do discipulado? Porque, primeiro, é o mandamento da grande comissão. Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, né? E o que tem acontecido na igreja brasileira e em algumas outras igrejas é que nós temos hoje membros de igreja que são simplesmente participantes de culto. Eles não têm uma vida de discípulo durante a semana, eles não têm uma vida produtiva do ponto de vista de testemunho, de envolvimento com a obra de Deus, fora daquele espaço de culto. Sim. Então, nós precisamos mudar esse conceito de ser meramente um participante de culto, um membro de igreja, e entendermos que nós somos discípulos de Jesus. Certo. Cada um na sua área, né? Você Correto. tem um médico, um profissional liberal, você tem o estudante da universidade, então onde ele estiver, ele é um discípulo de Jesus. Então, E é um discipulador também. e é um discipulador. Perfeito. Né? Só faz discípulo quem é discípulo, né? Então esse é um ponto que a gente aprende na Bíblia e ser discípulo não é simplesmente fazer um curso, né? Mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente descobre que ser discípulo é a vida do crente, ele é um eterno discípulo.
Com isso, o senhor está dizendo que a igreja ela precisa ter não apenas quantidade, mas também qualidade. Isso, perfeitamente. E não existe qualidade se nós não investirmos nesse treinamento pessoal, individual. O grande propósito do treinamento de discipulado é formar no discípulo o caráter de Cristo. Esse é o grande projeto, né? O projeto bíblico. Nós, uma linguagem de C.S. Lewis, formarmos pequenos cristos, né? Que o sujeito ele tenha o caráter de Cristo, que ele tenha também a influência de Cristo, onde ele estiver. Isso é ser cristão, isso é fazer discípulo de Jesus. Pastor Arival, as pessoas que estão nos assistindo, como é que esse pastor, este líder que está nos assistindo agora, pode fazer, ou que atitude ele deve tomar, que iniciativa deve tomar para se inscrever para esse congresso que já está se aproximando, está próximo agora. O que tem que fazer para que ele participe desse encontro? Como é que faz essa inscrição? O congresso ele será realizado do dia 8 ao dia 12 de maio. Nós começaremos no dia 8, na parte da tarde, logo após o almoço, e será um congresso de treinamento. Como é que você se inscreve? Nós temos um site disponível, né? www.congressoipp.com.br. Se você tiver dificuldades, você pode ligar para a igreja por 3814-2858 e contactar e fazer a sua inscrição. Nós estamos dando prioridade a pastores, líderes, evangelistas, obreiros, principalmente aqueles que querem e que estão envolvidos na parte de plantação e de revitalização de igrejas. Certo. Pessoas de outras denominações podem participar? Podem participar. Nós queremos treinar 600 líderes. Então, quem fizer primeiro a inscrição é ordem de chegada. Então, está garantido. Depois nós não temos mais como inscrever, nós não temos estrutura para mais de 600 pessoas. Certo. Que conselho o senhor daria nesse quesito para um pastor e um líder que estão aí nos assistindo, em relação, ele é pastor de uma igreja, seja ela uma região de uma grande metrópole, de uma cidade média, uma cidade pequena, ou até mesmo uma região rural, sobre a importância de participar de um congresso como esse? Eu creio que há muitos pastores hoje sofrendo com a ausência de crescimento da igreja. E às vezes a gente fica querendo copiar modelos de igreja, inventar novas estratégias. E a importância de participar de um congresso dele é que nós vamos voltar ao simples evangelho, vamos ter um treinamento bíblico por pessoas capacitadas, nós vamos ter contato com pastores e igrejas. Por exemplo, a igreja Sarang, na Coreia, ela tem 120 mil membros, uma igreja local. Uma igreja local, certo? Nós vamos ter pastores que são pastores de uma igreja com 30 mil membros. Ou seja, a maioria das cidades brasileiras não tem, como população, a quantidade de membros que essa igreja local tem. A igreja local tem. Então, a Calnet é uma rede de aproximadamente 70, 80 igrejas espalhadas pelo mundo, inclusive na China, onde praticam o discipulado, o treinamento discipulado. Então, do ponto de vista de motivação ministerial, do ponto de vista de você dar uma guinada no seu ministério, de você ter experiências de crescimento, de revitalização da sua igreja local, isso justifica a participação no encontro. Com certeza. E é uma oportunidade única, porque você não vai ter um congresso teórico. Às vezes você vai num congresso desse, você ouve muitas palestras que são inspirativas, mas aquilo é momentâneo. E lá você vai ter o treinamento, nós iremos disponibilizar o material também, de tal maneira que você pode, na outra semana, começar um treinamento discipulado na sua igreja. Olha, uma oportunidade de se capacitar e também, historicamente, fazer parte de um momento tão importante, né? Isso mesmo. Pastor Arival, nós temos visto, eu tenho rodado para o Brasil afora, o senhor também, e a gente tem visto, sabe, Isabel, muitas igrejas que estão apenas na manutenção. Igrejas que começam em janeiro, terminam em dezembro, sem batizar uma pessoa convertida. Igrejas que às vezes até estão perdendo membros. Isso. Os pastores desmotivados, a igreja desmotivada, igrejas sem alegria, sem entusiasmo.
O que, pastor, que o senhor entende que essa pessoa que está aí nos assistindo, talvez não possa nem vir ao congresso, eu não posso ir, mas está aqui nos assistindo, o que elas poderiam fazer efetivamente para que essa igreja possa receber uma vitalidade do Espírito Santo, um renovo de Deus, um entusiasmo para alavancar o crescimento? Eu creio que, olhando para o ensinamento da palavra de Deus, a igreja é o que a sua liderança é. Então, você que é pastor, você que é líder de uma congregação, um evangelista, um obreiro, você tem que investir no seu ministério. E eu vejo que o treinamento discipulado é um modelo que Jesus utilizou. Nós não precisamos inventar a roda. Se a gente colocar em prática os princípios de investir em pessoas, treinando pessoas, essas pessoas elas irão reproduzir. São multiplicadoras. São multiplicadoras. E o que é que motiva você? Qual é a motivação do obreiro? É o crescimento. Jesus disse que nós temos que dar muitos frutos. Nós somos escolhidos e enviados para termos produtividade. O que anima a gente, né, no ministério é ver e contemplar vidas sendo transformadas, edificadas através do nosso ministério. Sim. Então eu digo sempre que para que isso aconteça, nós temos que trabalhar o discipulado. Dá trabalho, é individual muitas vezes, em pequeno grupo, mas aquelas vidas estão sendo trabalhadas e motivadas para serem produtivas. E o grande problema das igrejas que estão morrendo, no meu entendimento, é essa estagnação espiritual que o pastor colocou aqui. Certo. O membro vai lá, assiste o culto, vai embora para casa, mas ele não é desafiado a ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Isso cria uma rotina que desanima, que mata a igreja. E os pastores precisam acordar para isso, porque às vezes o ministério dele está estagnado porque ele ainda não investiu nessa área de discipulado. E esse é um grande desafio, é uma oportunidade que Deus está nos dando aqui no Brasil. Muito bem. O nosso programa, Isabel, está quase chegando ao final e eu queria que o pastor Arival, nesse momento, partilhasse conosco um pouquinho como é que tem sido a sua experiência na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o que Deus está fazendo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como é que tem sido lá na sua realidade pastoral, nessa igreja tão estratégica aqui na cidade de São Paulo. Eu creio, pastor Hernandes, o senhor é parceiro, né? O senhor está lá com a gente. O que nós temos procurado fazer é acolher as pessoas. As pessoas estão chegando através das redes sociais, através da pregação expositiva. E, para mim, a grande atração da igreja é o ensino bíblico, a pregação expositiva, o ensino da palavra de Deus, mas isso acompanhado com amor, com comunhão, com carinho, com acolhimento, né? E isso só é possível nesse tratamento individual, nesse discipulado. Trabalho de discipulado, de pequenos grupos, de grupos de pastoreio, né? E isso é o que a gente tem pressentido, a gente tem experimentado um crescimento lá maravilhoso, uma média de 300, 400 novos membros por ano, né? Só na sede. E isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente descobre a relevância e a importância que a igreja tem na vida das pessoas. Isso nos motiva, né? Isso é o nosso combustível. Exatamente. O interessante é que eu, já terminando o programa, mas o que eu acho importante destacar, que não é apenas um evento que vai estar sendo realizado na igreja. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já é uma igreja comprometida, né, com o discipulado, com a questão de plantação de igrejas, de revitalização, e agora com esse interesse de capacitar outras pessoas, de levar esse olhar também para as outras pessoas, né, para os outros líderes. Exatamente. Pois bem, nós estamos encerrando o programa Conexão com Deus, mas você tem esse conteúdo aí no canal da igreja e nós teremos mais algumas entrevistas aqui com o pastor Arival nos próximos 3 programas e eu gostaria que você conferisse esses programas porque certamente tem uma coisa preciosa de Deus para o seu coração. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. Obrigada pela sua companhia e fique com esse recado que o reverendo deixou para você. Assista aos próximos e também aqueles que já estão disponíveis e até o próximo Conexão com Deus. Conexão com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.